A Polícia Federal vai pegar Hugo Motta, o presidente da Câmara dos Deputados, muito em breve. Escrevam o que eu estou falando. Isso é importante para nós entendermos essa disputa entre a Câmara dos Deputados com o STF envolvendo Alexandre Ramagem, que o Bolsonaro está todo eufórico, achando que ele vai se beneficiar. Não, Bolsonaro não vai se beneficiar. O que está acontecendo é uma jogada do próprio Centrão, capitaneada por Hugo Motta, porque quem tem Lulu tem medo e quem tem investigações de corrupção no seu quintal eleitoral também tem medo, e é isso que está acontecendo. O Centrão está usando as decisões sobre Alexandre Ramagem para poder se blindar, e Hugo Motta também. Porque o Hugo Motta, além de ser ali rodeado pela Overclean, tem a operação Outside, da qual o Ministério Público já denunciou 7 pessoas envolvidas em escândalo de corrupção na cidade do Hugo Motta. Então essa história do Motta de querer reduzir poderes de ministros do STF, forçar decisões favoráveis ao Alexandre Ramagem é para se autoproteger. E você coloque nos comentários, o que você acha desse embate do Legislativo com o Judiciário? Que ponto que isso vai chegar? Bolsonaro será beneficiado com isso ou ele está sendo usado só como um boi de piranha? Você acha que o Judiciário vai responder o Hugo Motta com uma operação da Polícia Federal? O Motta tá com medo de ser preso? Deixa o like no vídeo se você gosta de ver o Bolsonaro se frustrando e o Centrão se ferrando, e se inscreva no canal, faltam aí um pouco mais de 8 mil inscritos para os 200 mil. Como você ficou sabendo, a Câmara dos Deputados, melhor dizendo, na semana passada aprovou uma medida para beneficiar o Alexandre Ramagem. Meu cabelo ficou bem esquisito depois, dessa passada de mão. E essa manobra para beneficiar o Alexandre Ramagem também beneficiaria o Bolsonaro, porque a Câmara dos Deputados aprovou ali uma determinação que todo o processo envolvendo o Alexandre Ramagem fosse suspenso. Só que a Câmara não delimitou de um modo correto. Muito claro, propositadamente, para que todo o processo do inquérito do golpe fosse paralisado. Por conta do Alexandre Ramagem, que tem mandato, tudo, e a Câmara fala que ele não pode ser julgado no exercício do seu mandato, aquela coisa toda. O STF derrubou, tá? E agora, o que a Câmara quer fazer? A Câmara quer levar essa votação para o plenário. E o Hugo Motta falou o seguinte no despacho dele. Nós queremos levar isso para o plenário para que essa decisão seja exclusiva para o Alexandre Ramagem, não beneficiando os outros réus nos processos que envolvem o Alexandre Ramagem. Então agora houve uma delimitação, mas não é para beneficiar Bolsonaro, não tem nada a ver com isso. O Ramagem inclusive falou o seguinte, isso é uma ofensa à Constituição. Isso que o STF está fazendo, por isso que nós queremos a decisão do plenário. Claro que, chutei o tripé, essa decisão não vai prosperar, o STF vai derrubar, isso todo mundo sabe, e o Bolsonaro tá parabenizando o Alexandre Ramagem, achando que ele vai ser beneficiado com isso, e não vai. Porque o que está acontecendo? A Câmara dos Deputados usou o caso do Alexandre Ramagem para se blindar dos problemas de corrupção que envolvem as emendas parlamentares. Porque se fosse para beneficiar o Bolsonaro, a mesma celeridade teria acontecido no projeto de anistia. O que não aconteceu, o projeto não foi aprovado em plenário, ninguém quer aprovar isso, há uma dificuldade, enfim. Mas aí entra o Hugo Motta. O que a Câmara dos Deputados quer fazer? A Câmara quer se blindar. Problemas de corrupção não devem ser investigados. É isso que a Câmara está fazendo. Porque Hugo Motta, esses políticos de carreira mais tradicionais, sempre vão ter mandato. Então assim eles criam uma blindagem eterna para continuarem fazendo as tramóias, corrupções e conchavos que eles bem entenderem, sem que estejam julgados, porque eles estão em mandato. Esse aqui não é um vídeo para falar de corrupção, esse é um tema que a gente detesta falar aqui no canal, esse é um tema de classe média que fica lá pro Josias de Souza e Vera Magalhães da vida. O que eu tô querendo trazer aqui pra vocês é um embate de poderes e o que está acontecendo. Porque o Hugo Motta, ele tem, primeiro, a Operação Overclean, que não está investigando ele, mas já passou por ele algumas vezes, ou passou perto dele, tá? Passou perto dele. Então é sempre uma sombra que enche o saco. Mas existe uma outra operação chamada Operação Outside. Essa Operação Outside está investigando contratos
de licitação com empreiteiras na cidade de Patos, na Paraíba, que é a cidade do Hugo Motta, governada pelo seu pai. O pai do Hugo Motta é prefeito da cidade. E segundo o Fábio Serapião, do Metrópolis, o Ministério Público Federal já denunciou 7 pessoas nessa operação Outside. Hugo Motta e o pai dele não estão sendo investigados, mas é claro que é um problema na cidade dele, então há um problema de corrupção no quintal do Hugo Motta que está para pegá-lo. Fora que uma assessora dos dois mantinha contatos próximos com um dos empresários que é o pivô desse escândalo todo. É isso que está acontecendo. A Câmara, ela quer usar o Hugo Motta também, o caso do Ramagem para se blindar, porque já estão fazendo isso. A Carla Zambelli, que foi condenada aí a 5 mais 10 anos de prisão, ou seja, totalizando 15 anos de prisão, teve os seus advogados solicitando para o STF o mesmo benefício que a Câmara aprovou para o Alexandre Ramagem. O STF derrubou. Só que a própria Câmara dos Deputados quer estender o benefício do Ramagem para a Carla Zambelli também. E também tem a história do Juscelino Filho, ex-ministro das Comunicações, entrando na parada. O Juscelino Filho não tem nada a ver com o golpe de Estado. A Carla Zambelli, você pode falar, ela tem, o Delgatti invadiu e tal, faz parte da estrutura, ok, você pode colocar. Mas o Juscelino Filho não tem nada a ver com isso. Ele tem lá os problemas de emendas. Não tem nada a ver com golpe. Mas a Câmara dos Deputados quer levar para o STF também, ou quer pautar também o benefício ao Juscelino Filho para que ele não seja julgado e muito menos preso. Então não tem nada a ver com o Bolsonaro. O Bolsonaro falar que, parabéns ao voto, uma grande palhaçada dele. O que a Câmara vai fazer agora para continuar a provocação e já está ameaçando o STF? Segundo as informações da Folha de São Paulo, a Câmara quer destravar uma PEC que limita poderes do Supremo. Uma PEC que começou a tramitação no Senado, foi para a Câmara dos Deputados, que limita decisões monocráticas de ministros do STF. Bati aqui no microfone e peço perdão. Esse projeto já foi aprovado pela CCJ no ano passado, mas ele não teve continuidade na Câmara dos Deputados porque o Arthur Lira sentou em cima. Agora o Hugo Motta pode criar os grupos de trabalho para tocar esse projeto, tá? Para limitar os poderes de ministro do Supremo. Claro, existe a vontade de blindagem contra problemas de corrupção, mas também tem as emendas no radar, que são são os motivos de discussão da Câmara com o Legislativo, porque o Legislativo ele quer reduzir e dar mais transparência às emendas, o Executivo não quer que as emendas sejam tão robustas assim para o Legislativo quer manter os seus poderes. É isso que está acontecendo, tá? Isso que está pegando. Segundo a CNN Brasil, os governistas estão vendo um jogo do Hugo Motta nessas pressões que ele está fazendo com o STF. Um jogo político. Para cumprir as suas promessas de campanha que ele fez à oposição durante a sua candidatura. Porque na candidatura para presidente da Câmara, o Hugo Motta prometeu que ele iria brigar pelas decisões que são exclusivas do Legislativo. Ele não vai permitir ou não permitiria certas interferências e intromissões de outros poderes, principalmente do STF. O que nós estamos vendo aqui que escandaliza algumas pessoas. Se você fica escandalizado com isso, não tem problema, porque você não é alguém que faz a cobertura política. O que não pode escandalizar é um Josias de Souza da vida, é uma Vera Magalhães. Por quê? Porque isso tudo nada mais é do que a disputa de poder. Nós temos 3 poderes, eles ficam se atritando sempre, então nós temos uma disputa dos poderes, algo completamente normal. Isso vai acontecer com o Hugo Motta. E depois, quando essa crise se equacionar, outra vai surgir, porque é normal. Hoje é uma crise do Legislativo com o Judiciário, mas nós vamos ter crise do Executivo com o Judiciário, do Executivo com o Legislativo. Isso é muito normal, sempre aconteceu na história da nossa república, da nossa democracia mais recente, e vai continuar existindo enquanto nós tivermos 3 poderes. Normal isso.